Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje nós iremos fazer a resolução do nosso simulado de número 35. Esse simulado está um pouquinho diferente dos simulados anteriores, pois ele tem mais questões. Ao total, são 20 questões de informática inéditas baseadas nas principais bancas do nosso país, como por exemplo CESP, FCC, FGV, VUNESP, SEBRASP, Sesgran-Rio e Quadrix, beleza? Se você vai prestar então provas dessas bancas aí, já fica de olho, fica comigo até o final, que você vai encontrar questões inéditas aqui para você já estar preparado para o seu certame aí. Se você chegou aqui através do YouTube e quer resolver esse simulado, dá um pause no vídeo, o link para fazer a resolução está aqui na descrição dele, clica lá, resolve e depois dá o play aqui novamente e confere até o final. Como que você poderia ter o melhor, o que você errou e o que você acertou. Se você quiser receber esse simulado antecipadamente e fazer parte do nosso ranqueamento, é só entrar nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links também estão aqui na descrição do vídeo. O legal é que lá dentro você pode, além de fazer parte do ranking e receber esse simulado antecipadamente, tirar suas dúvidas diretamente comigo e com os outros alunos também, beleza? Bora lá para a nossa correção então. Questão número 1 fala o seguinte: se um usuário tem duas pastas em uma mesma partição de um disco rígido de um computador rodando Windows 10 em português, o que acontece se esse usuário, utilizando o botão esquerdo do mouse, arrasta uma pasta para dentro da outra? Ou seja, na mesma partição de um disco, o cara tem duas pastas. Quando ele clica em uma pasta e arrasta para dentro da outra, o que ele faz? Na mesma partição, quando eu arrasto uma pasta ou um arquivo para dentro de uma outra pasta, esse arquivo ou pasta, ele é movido, tá bom? Quando são unidades diferentes, ele é copiado. Eu expliquei para vocês lá no nosso simulado de número 34, essa questão aqui bem parecida, tá bom? Então aqui, ó, uma pasta dentro da mesma unidade, arrastando para uma outra, faz o quê? Ele vai fazer a movimentação. Alternativa A, aparece uma mensagem perguntando se o usuário quer mover a pasta e todo o seu conteúdo ou somente o conteúdo da pasta? Não, tá? Não aparece mensagem, ele vai de uma vez. A única coisa que vai aparecer mensagem é se já tiver uma pasta lá dentro daquela outra pasta com o mesmo nome. Aí ele pergunta, você quer manter, quer substituir ou quer deixar ela renomeada? Né? Ele faz essa pergunta aí dentro do nosso Windows Explorer. B, a pasta arrastada e o seu conteúdo são copiados para o destino? Se fossem em unidades diferentes, estaria correto, mas como são em unidades iguais, aí a alternativa C é que está correta. A pasta arrastada e todo o seu conteúdo são movidos para o destino e deixam de existir na localização original. Perfeito. Mover e deixar de existir é a mesma coisa, né? Deixar de existir e vai para o destino. É a mesma coisa que recortar e colar um conteúdo. D. O conteúdo da pasta arrastada é movido para o destino, mas a pasta de origem agora vazia continua... Não, tá? Se eu cliquei na pasta e arrastei ela, ela vai junto, não somente o conteúdo. E E. O usuário recebe uma mensagem de erro, advertindo que pastas não podem ser movidas ou copiadas. Pode, tá? Não tem erro nenhum aí, não. Então, a alternativa correta aí dá 1, alternativa C. A pasta é arrastada e todo o seu conteúdo são movidos para o destino e deixam de existir na localização original. Então, quando eu faço a movimentação de arquivos ou pastas em uma mesma partição, em uma mesma unidade, em um mesmo disco rígido, esse conteúdo ele é movido. Questão número 2. No Windows 10 Idioma Português Brasil, há algumas formas de se acessar a área de trabalho, onde podem ser acessados os atalhos de programas, pastas do usuário e ferramentas presentes na mesma. Uma maneira fácil e rápida de fazer esse acesso é usar o recurso de atalho de teclado com o uso da tecla Windows mais a tecla. Ele quer ir para onde? Ele quer ir para a minha área de trabalho. Área de trabalho, lembra da dica que eu dei para vocês em teclas de atalho do Windows 10? Sempre tenta associar com alguma palavrinha aí do inglês. Então, a alternativa A não é de área de trabalho. O A vem de Action, central de ações, tá bom? A alternativa B, Windows B, ele vai me levar lá para a minha área de notificações. A área de notificações, ele vai colocar lá o meu cursor na minha área de notificações, nos ícones ocultos dela lá. A área de notificações é aquela área perto do meu relógio, da minha barra de tarefas. Windows D, a área de trabalho. D de desktop, né? A área de trabalho. É a mesma coisa. Então, a alternativa correta aí seria a alternativa C. O Windows P, de projeção, ele vai abrir minhas opções de projeção. E o Windows T vem de taskbar, que é a minha barra de tarefas. Aí ele vai me levar para a barra de tarefas. Ele vai para o primeiro aplicativo fixado ali na barra de tarefas. Então, a alternativa correta da 2 aí, Windows D, D de desktop. Desktop é a mesma coisa que a área de trabalho.
Questão número 3. Sobre as ferramentas de segurança do Windows 10, analise as assertativas abaixo. Primeiro, o Microsoft Defender Smart Screen não permite criar regras de filtragem de tráfego de rede, bloqueando tráfego não autorizado, fluindo para dentro ou para fora do dispositivo local. Perfeito, tá? Quem faz essa opção aí é o meu Firewall, não é o Defender Smart Screen. 2. O Windows Hello permite a conexão com dispositivos, aplicativos, serviços online e redes usando o rosto, a íris, uma impressão digital ou um PIN. Fechou, tá? O Windows Hello é a minha credencial de acesso ao Windows através de uma biometria. Então a 2 também está correta. 3. O Microsoft Defender Antivírus é desativado automaticamente se existir outro aplicativo antivírus instalado e ativado. Beleza, ele realmente se desativa, né? Quando a gente tem um outro antivírus instalado no meu computador, para que não haja conflitos aí na hora de varredura, na hora de leitura, tá bom? Então a alternativa correta aí, a alternativa E, todas estão corretas. Questão número 4. O espacinho em branco é o responsável por traduzir um endereço IP em nomes amigáveis para navegação na internet. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Alternativas. Alternativa A, IRC. IRC vem de Internet Relay Chat. É aquele protocolo que vai permitir com que a gente tenha bate-papos em uma página da web, tá? Como se fosse lá o bate-papo da UOL, você que é da antiga, você vai lembrar dele aí, tá bom? Chat vem de chat, bate-papo, tá? Então ele permite troca de mensagens dentro de uma página da web. DNS é esse carinha aí. Ele faz a tradução de endereço em nome amigável. Ele é uma tabela distribuída e hierárquica que tem lá todas as associações de nomes com endereço IP. Por que existe esse cara aí? Por que existe esse tradutor? Porque os computadores, as redes, elas trocam informações através de IP, de endereço IP, de números, tá? É como se fosse o CPF, o identificador único de um computador, de um serviço dentro de uma rede, dentro da internet. Mas nós humanos, o que é mais fácil para a gente guardar? Nome ou CPF de alguém? Né? No caso aqui, para a gente é mais fácil guardar o nome de um site do que o IP de um site, né? Até porque o IP é um conjunto bem grandinho de números aí. Se a gente estivesse falando de IP de versão 6, então, aí ia complicar mais ainda, beleza? Então, como nós humanos trabalhamos com nomes, mas as máquinas trabalham com números, tem que ter alguém que faça esse meio campo, que faça essa tradução para que haja navegação, a comunicação correta entre máquina e humano na internet. E esse carinha aí, DNS, Domain Name System, beleza? Ele é o responsável, então, por traduzir um endereço IP em nome amigável para navegação na internet. C. HTTP é o protocolo que dá a possibilidade de navegação em página, tá? Hypertext Transfer Protocol, protocolo de navegação na web. Ele não faz nenhum tipo de tradução de endereço IP, tá? Ele só permite a navegação na internet. A alternativa D, DHCP, é o Dynamic Host Control Protocol, é aquele protocolo que vai atribuir IP de maneira dinâmica aos computadores de uma rede, permitindo com que eles se comuniquem através do IP e troquem informações de maneira correta. FTP, protocolo de transferência de arquivos, File Transfer Protocol. É o protocolo que vai permitir com que eu faça o upload e o download de arquivos em uma rede ou na internet. Então a alternativa correta da 4 aí, alternativa B. DNS é o responsável por traduzir o endereço IP em nomes amigáveis para navegação na internet. Questão número 5. A partir do surgimento da internet, vários serviços puderam ser disponibilizados. Sobre as características da internet, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a gente está falando de internet. Internet, ela é uma rede mundial privativa de computadores? Não, ela não é privada, ela é pública. Então, aqui, eu vou até marcar para a gente já, para não correr nenhum risco depois da gente errar, aqui já está falso, tá? Justamente pela palavra privativa. Ela não é privativa, ela é pública. Trata-se de uma rede tipo PAN. Não, né? Ela é uma WAN, Wide Area Network. PAN, Personal Area Network, aquela rede de curtíssimo alcance que tem todos os dispositivos ali ao alcance da sua mão, assim, digamos, né? Tudo ali na sua mesa, tudo ali no seu ambiente, no seu escritório, digamos assim, na sua sala do seu escritório, tá? Não é na empresa toda. É tudo que está ali conectado praticamente que diretamente ao seu dispositivo. Então aqui já está falso também. A internet não é isso, né? Ela é de escala mundial. Permite que arquivos de hipertexto sejam transferidos entre dispositivos? Fechou. Arquivo de hipertexto é o quê? Hipertexto, página da internet. E realmente, né? Ela permite com que esses tipos de arquivos, com que páginas da internet sejam transferidas entre dispositivos.
Transferência é a mesma coisa que o acesso, tá? Utiliza o protocolo como TCP e IP. Beleza, ela é baseada, né, principalmente nesse protocolo. Se não tivesse o TCP e IP, a gente não teria internet, tá? Então ela é baseada no protocolo TCP e IP. Fechou. Então a sequência correta ficou FFVV, alternativa D. Questão número 6. Ao navegar na internet através de browsers como Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, podemos utilizar algumas teclas de atalho que facilitam e agilizam alguns processos. Por exemplo, para abrir a última aba que foi fechada, eu posso utilizar o atalho de teclado tanto no Firefox quanto no Edge. A alternativa A, Ctrl N. Ctrl N ele vai abrir uma nova janela desses navegadores, tá? Ctrl T, ele vai abrir uma nova aba. Ctrl T vem de tab, aba, tá bom? Guia. Ctrl P vai abrir a minha guia de impressão, a minha janela de impressão dentro desses aplicativos, dentro desses navegadores. Ctrl Shift N, uma nova navegação privativa no Edge, e no Firefox ele não vai ter função, porque no Firefox a nova navegação privativa é Ctrl Shift P, tá? Cuidado, não confundam isso. Ctrl Shift T, ele abre a última aba que foi fechada, tanto no Firefox quanto no Edge. No Chrome também funciona, tá? Então Ctrl Shift T abre a última aba que foi fechada. Aba é uma coisa, tá? Janela é outra. Aba são aquelas guias que ficam lá no meu navegador. Então, a alternativa correta da 6 aí, alternativa E. Questão número 7. Sobre a formatação condicional do Microsoft Excel para o Office 365, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Um formato condicional altera a aparência de células com base em condições que o usuário especifica. Fechou. É isso daqui mesmo, né? Eu coloco lá, por exemplo, vou formatar em vermelho se for menor do que 5. Vou formatar em verde se for maior do que 5. Vou formatar em amarelo se estiver entre 6 e 7, né? E assim vai. Eu quero formatar tanto fundo quanto letra. Ele deixa eu alterar as cores de acordo com uma condição, tá? Beleza, isso daqui mesmo, formato condicional. Segundo, a formatação condicional visualiza dados usando barras de dados, escalas de cores e conjuntos de ícones. Posso também. Posso colocar dentro da minha formatação condicional, por exemplo, eu quero que isso aqui faça uma escala de cores do maior para o menor, tá? Então ele pega lá de acordo com essa condição, né, do maior para o menor, eu vou fazendo a minha escala de cores. Ou eu quero que marque com o ícone X quem fez menos de 50% de acerto em uma prova, e quem fez mais eu quero que marque com o tiquezinho do check verde lá. Você pode colocar também de maneira como você quiser. 3. Em uma formatação condicional, o intervalo somente é formatado quando as condições são verdadeiras. Perfeito, tá? Somente quando a gente tem as condições verdadeiras. Ele não deixa assim, se for isso, faz isso. Se não, faz isso. Não, é só se for isso, faz isso. Ele não é igual a função se, que ela permite o retorno de verdadeiro ou falso. Ele, se tiver essa condição, você faz isso, tá bom? Então, a alternativa correta aí, a alternativa D. A 1, a 2 e a 3 estão corretas. Questão número 8. Ao editar uma planilha no Excel 365, o usuário inseriu os valores A e B nas células B2 e B3. Em seguida, selecionou essas duas células, obtendo o resultado ilustrado na figura abaixo. Aí tem lá a figurinha bonitinha aqui, né? Ele selecionou tanto o A quanto o B e daqui ficou a minha caixinha de seleção. Logo depois, o usuário puxou o canto inferior direito da área selecionada, marcado pelo ponto, que é esse pontinho aqui, tá? Isso daqui é chamado também de alça de preenchimento, tá? Segurando o mouse com o botão da esquerda apertado, esticando a área até a célula B5. Então, o que ele fez? Arrastou aqui para B5, tá? Quando ele fez isso, ao soltar o botão do mouse, ocorreu o quê? Quando ele faz isso, aqui ele está fazendo um preenchimento automático, né? Através da minha alça de preenchimento aqui. Se ele tivesse aqui, por exemplo, o número 1 e o número 2. Quando eu seleciono aqui o 1 e o 2, pela alça de preenchimento, eu pego e arrasto, ele faz uma progressão, tá? Ele vai fazer assim, 1 e 2, qual a diferença de 1 para 2? Eu estou acrescentando 1. Então, de 2 para 3, de 2 aqui para 3, né? Do A3 para o A4, é 2 mais 1. Então, seria 3. Aqui, do A4 para o A5, eu teria que acrescentar 1 também, 4, e assim vai. Professor, e se fosse aqui, por exemplo, se eu tivesse 5 e 10, qual a diferença de 5 para 10? Se eu pegasse e selecionasse, 5. Então, o próximo, se eu arrastasse pela alça de preenchimento, seria 15. O próximo seria 20, tá? Ele faz isso com números e com meses, tá bom?
Com letras, ele não faz essa progressão. Então, a sacanagem dessa questão está aqui. Porque, você vai falar, professor, então você faz 1, 2, ele faz a minha progressão aqui automática, 3, 4, aqui seria A, B, e aqui ficaria C e D, né? Aqui em B4 e B5. Não, tá? O que ele faz? Ele somente copia. Então, ele copia, ó, o primeiro aqui é A, ele preencheria aqui com A, e aqui depois é B, ele preencheria com B. Se ele copiar mais uma, vai ficar A. Se ele copiar mais uma, vai ficar B, tá bom? É isso que ele faz, ele só vai duplicando conforme tá na minha origem lá. Então vamos ver, a alternativa A. B4 e B5 foram preenchidas com as letras C e D, respectivamente. Ó, sacanagem já tá de cara aí, né? Então não é a alternativa A, porque ele não faz progressão com letra, somente com números e meses. Se eu colocasse lá janeiro, fevereiro, selecionasse e arrastasse para baixo, o próximo seria março. B. B4 e B5 foram preenchidas com a letra B somente. Não, tá? Ele não copia a última, ele copia o intervalo todo. C. O conteúdo de B2 e B3 foi movido. Não, não move, tá? Ele faz somente o preenchimento, ele não altera a origem lá. D. B4 e B5 foram preenchidas com as letras A e B, respectivamente. Fechou, tá? A D está correta. E. B2, B3, B4 e B5 ficaram preenchidas com a letra A somente. Não, tá? Como ele selecionou A e B, ele vai duplicando A e B. Então, a alternativa correta da 8 aí, alternativa D. Questão número 9. Uma professora criou a planilha de médias e frequências abaixo no Excel 365 para verificar se os seus alunos estão aprovados ou reprovados de acordo com os critérios abaixo. O critério é o seguinte: se a média do aluno for maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 50, então ele estará aprovado. Se não, ele estará reprovado. Qual função a professora pode inserir na célula C2 para que, após o seu conteúdo for copiado para C3, C4 e C5, os resultados sejam apresentados conforme a tabela? Então, ó, conforme a tabelinha aqui e os critérios, né, ela já deu a situação, ó, reprovado, reprovado, aprovado e aprovado. Então, ela pegou aqui, ó, a média, né, tem que ser, então a média tem que ser maior ou igual a 7, aqui, ó, tá certo, né? Porém, tem que tá, ao mesmo tempo, então, a frequência maior ou igual a 50. Só que essa frequência aqui não está maior ou igual a 50, por isso ele foi reprovado. Beleza? Como que ela pode fazer isso utilizando a função C, né? Aqui no caso ela utiliza a função C juntamente com o E. Por quê? Porque ela tem 2 ou mais critérios. Se fosse somente um critério, é o C normal. E ainda aqui, ó, esses critérios são em conjunto, tá? Tem que ser esse e esse ao mesmo tempo verdadeiros para que o aluno seja aprovado. Se não, não importa, tá? Se um for falso, ele já vai estar reprovado. Não importa. Se a nota for 10 e a frequência for 30, ele está reprovado, tá? Tem que satisfazer as duas condições. Então vamos ver, ó, como que vai satisfazer essa condição aí da professora. Alternativa A, se e o valor que eu tenho dentro de A2 for maior ou igual a 7 e ao mesmo tempo, ó, então e ao mesmo tempo, o valor que eu tenho dentro de B2 for maior do que 50. Se isso for verdade, aprovado. Se não, reprovado. Aqui já não está certo, né? Porque ó, tem que ser maior ou igual a 7 e ao mesmo tempo maior ou igual a 50. No caso aqui, ó, se o aluno tirasse 50, né, se ele fizesse 50% da média e ele tirasse 7, era para ele estar aprovado, né? Porque maior ou igual a 7, ou seja, de 7 com o 7 para cima, e aqui é maior ou igual a 50, com o 50 para cima. Ele vai estar aprovado. Só que é o que acontece aqui, ó. Aqui em A5, né, quando eu arrasto lá para C5, eu tenho o valor 7. E aqui eu tenho o valor 50 em B5. Era para ele estar aprovado, né? É para escrever aprovado. Só que não. Aqui ele escreveria reprovado. Porque, ó, 7 é maior do que 7? Não. Já daria falso. E lá, 50 é maior do que 50? Não. Daria falso, tá? Então ele seria escrito ali reprovado, tá? Então não pode ser a alternativa A. A alternativa B. Se, abre parênteses, e, ao mesmo tempo, A2 for maior ou igual a 7, beleza, aqui tá ok, né? O maior ou igual a 7, e ao mesmo tempo, B2, né? Onde eu tenho a frequência aqui, for maior ou igual a 50. Beleza, tá? Aí sim. Só que daí deu ruim aqui porque, ó, se isso for verdade, ele vai estar reprovado. Se não, ele vai estar aprovado. É o contrário, né? Se isso for verdade, é aprovado. Se não, é reprovado. Então, a alternativa aí tá correta, tá? Letra C. Se e A2 for maior ou igual a 7, quem que eu tenho dentro de A2 é a média. Então, ó, se a média for maior ou igual a 7, beleza, que tá ok.
e ao mesmo tempo a frequência que está lá dentro de B2 for maior ou igual a 50. Fechou, tá? Se for verdade, aprovado. Se não, reprovado. Beleza, tá certinho, né? A função C junto com o E. Vamos ver se agora se a escrita dela tá correta, né? A2 maior ou igual a 7, beleza, ponto e vírgula, e B2 maior ou igual a 50. Se for verdade, se todos os meus critérios forem verdadeiros, porque eu estou utilizando o E, eu vou escrever aprovado, que é o meu valor de verdade. Se não, eu vou escrever reprovado, que é o valor de falso, tá? Então, ó, aqui já está correto, né? A alternativa C já está correta. Mas vamos ver as outras aqui, ó. As outras já não vão dar certo, né? Já bati o olho e já vi que não vai dar certo. Por quê? Ó, é com o ou. O ou, o que ele faz? O ou, para ser verdade, basta que um seja verdadeiro, tá? Basta que um critério aqui dentro do parênteses seja verdadeiro. No caso aqui, ela quer que os dois sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Porque o que eu falei para vocês, se o cara tirar 10 e a frequência dele for, por exemplo, 30%, ela não quer que ele seja aprovado, ela quer que ele seja reprovado. Aqui no caso, ó, do ou, se aqui, ó, A2 for maior ou igual a 7 ou a frequência for maior ou igual a 50, aí ele está reprovado, se não, ele está aprovado, tá? Aqui no caso ainda, ele deu um reprovado aqui na frente para tentar lubridiar, né? Ah, isso aqui vai funcionar. Não vai, tá? Porque o ou, se um for verdade, ele já é verdade, tá? E ainda que deu bem erradão, né? E aqui ele fez o processo inverso, né? Se ou A2 for menor do que 7 e B2 for menor do que 50, aprovado, se não, reprovado, tá? Então aqui ó, o ou, ele não vai funcionar, por quê? Se um for verdadeiro, ele já é verdadeiro. Ela quer que os dois sejam verdadeiros ao mesmo tempo, tá? Então, a alternativa correta aí da 9, alternativa C. Se a média for maior ou igual a 7 e, ao mesmo tempo, a frequência for maior ou igual a 50, então esse aluno estará aprovado. Se não, ele estará reprovado. Beleza? Depois a gente pode até fazendo aqui, ó. Vamos fazer um por um só para a gente ver, né? Alternativa aqui, ó. Primeiro, ó, o A. Né? Se eu pegar aqui, ó, A2 e B2. A2 é o quê? É 8. 8 é maior ou igual a 7? É. Então, ele estaria aprovado, né? Só que, ao mesmo tempo, a frequência dele aqui, ó, ela é maior ou igual a 50? Não. Então, se já deu um falso, já é falso. O falso aqui é reprovado. Beleza, então, essa aqui deu certinho. O próximo aqui, ó, 6, né, que seria o A3. 6 é maior ou igual a 7? Não. Então, já seria reprovado também, porque lembra, ó, se um for falso, já é falso. O valor de falso aqui é reprovado, tá? Depois, ó, 7 é maior ou igual a 7? É, então verdade. 75 é maior ou igual a 50%? Sim. Então, ele vai escrever aprovado, porque os dois foram verdadeiros. Belezeira, aqui tá ok também. E o último, vamos ver, tomara que o último dê certo aí, né? 7 é maior ou igual a 7? Ele não é maior, mas ele é igual. Então, ele é maior ou igual a 7. Verdadeiro. E 50 é maior ou igual a 50? É. Então, como os dois deram verdadeiros, os dois critérios foram verdadeiros, o texto retornado vai ser aprovado. Aqui está escrito aprovado. Fechou, tá? Então, realmente, é a nossa alternativa C aí, que a gente acabou de tirar a prova real dela. Beleza? Se você não sabe como resolver a função C com o E, o C com o ou C sozinho, tem as aulas aqui no canal do YouTube, tá? Lá na nossa playlist de Excel, você dá uma olhadinha lá que você vai conseguir identificar a função C com a E, a função C com a ou, a função C sozinha. Tem questões e também lá tem alguns exemplos que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, a alternativa correta da 9 aí, alternativa C. Questão número 10. Considere a figura a seguir extraída do Word 365 em português. Quais teclas de atalho podem ser utilizadas para que os efeitos selecionados não sejam aplicados na próxima letra a ser digitada? Aqui, ó, ele já está aplicado o negrito, o itálico e o sublinhado, né? Elas estão selecionadas aqui. Então, como que eu faço, ó? Que eu não quero que seja nenhum efeito desse daqui. Eu quero que ela seja uma palavra normal, uma letra normal, a próxima a ser digitada. Ctrl B? Não, Ctrl B é salvar. Ctrl I itálico, Ctrl S sublinhado, tá? Se fosse não fosse o Ctrl B, né? Se fosse Ctrl N, já funcionaria. B, Ctrl N, N de negrito, beleza, ele vai retirar. Ctrl S, beleza, ele retira o sublinhado. E Ctrl T, não, né? Ctrl T é de selecionar tudo, ó, T de tudo. Lembrando aí, ó, que a gente está falando do Word. O Word faz parte do Office. Quando a gente está falando do Office, as teclas de atalho tendem a ser alguma palavra do português, a associação que ela vai fazer. Nem sempre funciona, que é o caso aqui, ó, alternativa A. Ctrl B, B de salvar, né? É porque o Ctrl S de sublinhado já está setado, tá?
Mas aqui, ó, o B de salvar não tem muito sentido, beleza? Mas a maioria delas sim, ó. Ctrl T de selecionar tudo, Ctrl S de sublinhado, Ctrl I de itálico, Ctrl N de negrito, tá? E assim vai. Alternativa C, Ctrl S, ele vai retirar o sublinhado, Ctrl N, ele vai tirar o negrito e Ctrl I, o itálico. Beleza, a C já está correta, né? Vamos ver as outras, ó. Ctrl P de imprimir, Ctrl S de sublinhado e Ctrl U de substituir, tá? Como o S já está sendo utilizado pelo sublinhado, o próximo do substituir é a letra U, tá? Então ele utilizou ali Ctrl U. Ctrl D é o menu de fonte, Ctrl I, itálico, Ctrl U, substituir, tá? Então, a alternativa correta aí é a alternativa C. Ctrl S para sublinhado, Ctrl N para negrito e Ctrl I para itálico. Questão número 11. Sobre as funcionalidades do Microsoft Word para o Office 365, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a funcionalidade de diminuir o recuo move o parágrafo para mais perto da margem. Beleza, certinho, é isso que ela faz. Recua o parágrafo, ele vai mais para perto da margem. 2. A funcionalidade de maiúsculas e minúsculas permite mudar o texto selecionado para maiúscula, minúscula ou outros usos comuns de maiúscula e minúscula. Fechou, ele faz isso também. 3. A funcionalidade de sobrescrito permite digitar letras bem pequenas abaixo da linha do texto. Sobrescrito é sobre, é acima, tá? Letras bem pequenas acima da linha do texto. Se fosse subscrito, aí sim letras bem pequenas abaixo da linha do texto, tá? Então, a alternativa correta da 11 aí, a nossa alternativa A, somente a primeira e a segunda afirmativa que estão corretas. Questão número 12. No Word 365 em português, durante a edição de um novo texto, um usuário fez as seguintes operações. Primeiro, digitou a palavra bora e pressionou as teclas Ctrl mais N. Segundo, pressionou a barra de espaço, clicou nos botões negrito e itálico e digitou o texto gabaritar. 3. Pressionou a barra de espaço e clicou nos botões negrito, itálico e sublinhado e digitou o texto informática. Após essas ações, quantas palavras do texto ficaram formatadas em negrito? Então vamos lá. Ó. Primeiro, ele digitou a palavra bora e pressionou as teclas Ctrl mais N. A partir do pressionar do Ctrl N, como ele não selecionou a palavra bora, tudo que eu escrever depois, aí sim vem em negrito, tá? Daí que ele fez, ó, pressionou a barra de espaço e clicou depois no negrito e itálico. Quando ele clica no negrito de novo, como o negrito já estava selecionado, ao fazer o clique novamente, ele deseleciona, ou seja, não está mais em negrito. O gabaritar aqui ficou somente em itálico. Pressionou a barra de espaço e clicou de novo no negrito, no itálico e no sublinhado. Aí o que ele fez? Ele retirou o itálico, né? Deixou somente como negrito e sublinhado e digitou o texto informática. Então, somente o texto informática é que ficou com a formatação em negrito. Então, quantas palavras do texto ficaram formatadas em negrito? Somente uma. Alternativa correta, alternativa B. Questão número 13. Os ícones a seguir foram retirados do PowerPoint 365 em sua configuração padrão. É o descobrir, o cobrir e o piscar. Os ícones apresentados fazem parte da guia. Essa guia é a transições de slides, tá? Design, ela não tem essas opções. Animações, são animações de objeto, a gente tem lá entrada, ênfase e saída. A apresentação de slide, a gente não tem essas opções também, assim como não temos também na página inicial. Então, ó, descobrir, aqui ele ainda fala, né, ó, são dois slides que ele está aqui, ó, um slide que está de um jeito e outro que está aqui na frente, né, o que vai vir e o que está sendo apresentado. Então, você vai descobrir de um para o outro, é a transição de um para o outro. Estou passando de um para o outro, cobrindo o anterior. Estou fazendo ele piscar, ele vai surgir na minha tela, tá? Ele dá o desenho do slide e o que ele está fazendo quando ele passa de um slide para o outro, tá? Então, aqui faz parte da nossa guia transições. A alternativa correta, então, da 13 é a alternativa B. Questão número 14. Em uma apresentação do PowerPoint 365 em sua configuração padrão, um usuário está com o slide 4 selecionado conforme a imagem a seguir. Beleza, ele está lá com o slide 4 selecionado. Ao pressionar a tecla F5, o PowerPoint, o que ele faz quando ele está lá com o slide 4 selecionado e aperta F5? Não interessa em qual slide ele está. Ele vai iniciar a apresentação a partir do primeiro slide. Então vai lá, ó. Vai iniciar a apresentação a partir do slide número 4? Não, tá? Se fosse Shift mais F5, aí sim ele inicia a apresentação a partir do slide que eu estou selecionado. B. Inicia a verificação ortográfica no slide 4? Se eu pressionasse a tecla de atalho F7, que aí sim é minha ortografia e gramática, beleza. C.
abrirá a caixa de inserção de... Não, tá? D, iniciará a apresentação a partir do primeiro slide. Fechou, tá? Corretíssimo. E E, atualizará a apresentação. Você fala, professor, mas o F5 lá no meu navegador é para atualizar o navegador, né? Mas no PowerPoint é para iniciar a apresentação a partir do primeiro slide, tá? Tecla de atalho também tem uma aulinha específica de teclas de atalho do PowerPoint, inclusive teclas de atalho quando nós estamos em uma apresentação do PowerPoint, tá? Alternativa correta então da 14, alternativa D. F5 inicia a apresentação a partir do primeiro slide. Questão número 15. Durante a edição de uma apresentação no PowerPoint 365 em português do Brasil, na sua configuração padrão, um usuário necessita adicionar um novo slide. Para tanto, ele pode, com o mouse na guia página inicial, acionar o botão novo slide, ou então utilizar o atalho de teclado. Para adicionar um novo slide em uma apresentação do PowerPoint 365, eu vou pressionar o Ctrl S? Não, Ctrl S ele vem de sublinhado. Ctrl A ele vem de abrir um documento do PowerPoint, tá? Um documento que eu já tenho no meu computador. Ctrl D ele vai na minha parte de duplicar ícones, tá? Duplicar objetos dentro do meu slide, dentro da minha apresentação. Ctrl M, aí sim, tá? Ctrl M é de fazer um novo slide, de adicionar um novo slide. E o Ctrl L é de localizar texto dentro da minha apresentação. Então, a alternativa correta aí, a alternativa D, Ctrl M, tá? Essa é uma tecla que não é muito comum, porque ela não é padrão aí nas outras aplicações do Office, né? Como somente de slide, somente o PowerPoint. Então, Ctrl M exclusivo dele aí, beleza? Questão número 16. Ao iniciar o seu computador, José se deparou com uma tela inicial informando que seu computador foi invadido e seus dados pessoais foram criptografados, impedindo assim o acesso. A mensagem também exigiu o pagamento de uma certa quantia em Bitcoin para que os dados fossem liberados. Esse tipo de ataque é chamado D. Alternativa A, DDoS. DDoS é aquele ataque de negação de serviço, onde vários computadores, vários dispositivos tentam fazer o acesso simultaneamente a um mesmo serviço na internet. Isso faz com que novas conexões, já que está tudo ali no gargalo, né? Várias conexões tentando ao mesmo tempo, novas conexões que tentam fazer o acesso são rejeitadas. Dá um tráfego muito grande, dá um trânsito muito grande, a via de acesso fica toda ocupada, fica com um trânsito muito grande, o trânsito fica parado, novas conexões não são permitidas. B, ransomware, fechou. Ransomware aqui está delimitado certinho o que ele é, tá? É um tipo de ataque que ele faz no nosso computador, criptografando todos os dados que eu tenho no meu disco rígido, e ele deixou uma telinha lá somente para você colocar a chave de descriptografia. E ele exige lá, ó, deposita tanto de Bitcoin nessa conta aqui, que eu vou passar para você depois a chave de descriptografia para você colocar no seu computador e ter seus dados novamente. Ransomware, então, ele faz tipo um sequestro de dados dentro da sua máquina, tá? Ele não copia nada dela, ele fica lá com os dados todos criptografados. Se você não tiver um bom backup, ou se esse ransomware não for algum tipo de ransomware bem fraquinho, o que é muito difícil, né? Hoje em dia a criptografia está bem elevada, você consegue sair bem. Porém, se você não tiver nenhum backup, você fica refém desse cara aí. E geralmente você paga o dinheiro e ele não te envia chave nenhuma. Você fica lá a ver navios sem seus arquivos e sem o dinheiro. C. Adware é aquele software que vai ficar pulando propagandas para você na tela do computador. Você não solicitou, você não fez nada, ele fica pulando propagandas específicas para você, tá? É um software de anúncios, o Ed do inglês vem de anúncios, tá? Spyware, software espião, spy vem de espião, ware vem de software, é um software espião que vai ficar coletando todas as suas informações. Ele fica lá quietinho, só esperando você colocar suas informações, porque quanto menos alarde ele der que ele está lá, melhor para ele, porque você vai continuar utilizando o seu computador de maneira comum. E ele vai capturando seus dados, tudo que você digita, tudo que você fala no microfone, tudo que você transmite na sua webcam, tudo que você acessa, todas as telas que você abre, tá? Então ele consegue capturar N tipos de informações para depois transmitir para quem fez essa infecção aí. E rootkit são conjuntos de técnicas e programas que vão tentar sobrescrever as permissões de usuário, dando a ele permissão de administrador, para ele fazer qualquer coisa no seu computador. Então, root vem de administrador, kit vem de conjunto de técnicas e programas que tentam sobrescrever, ou seja, eles tentam daí ter o acesso de administrador ao seu computador, ou a um outro servidor, ou algum outro dispositivo, fazendo com que eles tenham o domínio total daquela máquina. Então, a alternativa correta do 16 aí é o ransomware, que ele vai sequestrar os dados lá do José e vai exigir com que ele faça um pagamento em moeda não rastreável.
Questão número 17. São ferramentas utilizadas para analisar o tráfego de rede e podem detectar e ou prevenir acessos não autorizados. São ferramentas que fazem parte da segurança da informação, proporcionando um aumento na segurança dos dados de uma empresa. Quais ferramentas são essas? O IDS e o IPS? Beleza, tá? O IDS e o IPS eles conseguem fazer isso. Além de analisar o tráfego de rede, eles conseguem detectar intrusões e se prevenir de intrusões, ou seja, acessos não autorizados. Então a alternativa A já estaria correta. O IDS e IPS. O IPS ele faz mais detecção e o IPS ele já faz a detecção e também uma prevenção. Ele consegue se prevenir daquele ataque. Ele faz, opa, eu tenho um acesso aqui, já vou fazer alguma regra para que esse acesso não ocorra mais, para que esse acesso não autorizado dê algum problema, tá? O IDS ele vai detectar, ele pode tirar algum alerta, mas ele não toma nenhuma ação sozinho. Alternativa B, WPA e WEP são tipos de criptografia que a gente utiliza em conexões Wi-Fi, tá? FTP, File Transfer Protocol e TCP, Transmission Control Protocol. Não tem nada a ver com segurança. FTP, download e upload de arquivo. TCP, ele faz o controle dos protocolos. RISC e CISC, tá? Também nada a ver. IRC e BIOS, também não, né? O protocolo meu de chat e o outro é o Basic Input Output System. Não tem nada a ver com ferramenta de segurança da informação. Então, a alternativa correta aí, alternativa A, IDS e IPS. Questão número 18. Acerca das ferramentas de produtividade e trabalho à distância, Microsoft Teams, Skype e Google Hangout é uma característica comum a todas as ferramentas citadas. Alternativa A, armazenamento em nuvem, Teams e o Hangout, beleza, Skype, não. Gerenciamento de equipes, Hangout e Teams, sim, Skype, não. Possibilidade de criação de chats privados para membros específicos? Teams e Hangout, sim. Skype, não consigo também. D. Capacidade de reunião através de videoconferência? Opa, beleza, né? O Skype foi justamente criado para a gente fazer isso. Além das chamadas, né? Ele foi primeiro criado para o VoIP, né? Para chamada telefônica. E depois ele evoluiu para a capacidade de reuniões através de videoconferência. E E. Envio de documentos e edição em nuvem. A gente consegue fazer no Hangout e no Teams, porém no Skype a gente não consegue. Então, a alternativa correta da 18 aí, que os três conseguem fazer, é reunião através de videoconferência. Alternativa D. Questão número 19. Equipes do Microsoft Teams reúnem pessoas com o objetivo de facilitar a colaboração entre seus membros. Por vezes, é necessário que um grupo discuta questões através de videoconferência para tratar de assuntos urgentes. Qual recurso do Microsoft Teams viabiliza a criação de uma videoconferência dentro de um canal de uma equipe para uma reunião posterior? Para uma reunião posterior é o que? O convocar? Não, a gente não tem essa opção lá, né? B. Reunir agora? A gente tem essa opção, porém é uma reunião instantânea. C. Agendar uma reunião? Beleza, né? É aquela reunião que a gente pode fazer ou através diretamente da equipe ou através do calendário do Teams. D. Compartilhar a webcam? Não, né? E links para a equipe são convites que eu envio para pessoas fazerem parte da minha equipe dentro do Teams aí. Então a alternativa correta da 19 aí, a alternativa C. Para agendar uma reunião posterior é agendar uma reunião. Questão número 20. Com relação ao OneDrive, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, o OneDrive é um serviço de armazenamento de arquivos em nuvem. Fechou, correto. 2. Se você salvar seus arquivos no OneDrive e após isso formatar seu computador, você não perderá esses arquivos, pois conseguirá acessar o OneDrive em outro computador. Beleza, armazenamento em nuvem, ele não fica no meu computador, ele fica lá no servidor da Microsoft. 3. O OneDrive fornece suporte a arquivos do pacote Office, como textos do Word, planilhas do Excel e apresentações do PowerPoint. Beleza, fechou, ele pode fazer isso. Sendo possível a leitura desses arquivos de maneira online? Beleza, perfeito, tá? Qual ou quais alternativas estão corretas? Alternativa A, apenas 2. Alternativa B, 1 e 3. C, apenas 1. D, apenas 2 e 3. E E, todas estão corretas. Então, a alternativa correta aí é a alternativa E. Todas estão corretas. Essas foram as 20 questões do nosso simulado de número 35. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem algum conteúdo diferente, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também entra lá nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links estão aqui na descrição para você tirar suas dúvidas, pedir algum conteúdo novo. Se inscreve no nosso canal, compartilha com os seus amigos. E se você gosta de estudar através de PDFs, tem uma promoção bem legal para você. Tanto nos PDFs do Estude.info, que são todos os slides que tem aqui nas nossas aulas, ou seja, tem mais de 190 slides para você, de todos os conteúdos,
desde armazenamento em nuvem, sistemas operacionais, pacote Office, segurança, redes de computadores, protocolos, pesquisa no Google, teclas de atalho, tá? São 190 então slides que você tem lá, mais de 190, tá? Porque eu adicionei alguns agora lá, por um preço muito especial. E se você gosta de fazer também questões, tem um compiladão com mais de 250 questões de informática. Eu juntei as 120 melhores questões de informática em um único arquivo e tem mais de 15 simulados para você fazer de maneira offline, ou seja, você pode imprimir e fazer na sua casa se você quiser. Tá? Tem simulados específicos do TJSP, do Banco do Brasil e de outras bancas também. Eles estão com uma promoção muito legal, muito bacana. E os links para você fazer a aquisição estão aqui na descrição do vídeo. Para você que é assinante do canal, faz parte dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, está nessa condição muito boa. Juntamente com eles, você vai encontrar também mapas mentais. Eu tenho mapas mentais, todo o conteúdo de informática resumido, e também tem um mapa mental exclusivo para você que está prestando o TJSP, para você que está estudando para o TJSP aí, tá? Prova de escrevente já está aí na reta final e é muito legal, porque também está num preço muito bacana, tudo resumidinho, tudo interativo, para você fazer suas anotações e estudar de maneira mais rápida e já ter tudo memorizado aí na palma da sua mão. Vejo vocês na nossa próxima aula, bons estudos e bora gabaritar a informática!